Olá a todos, estamos começando mais um episódio do Talk Agro, o podcast do Senar Rio Grande do Sul. Eu sou Henrique Padilha e hoje temos o imenso prazer de receber aqui nos estúdios dois convidados especiais. O senhor Oscar Marchesi, produtor rural, atendido pela TEG, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui hoje, conhecer o Senar. É uma satisfação imensa poder estar aqui. Tá bom, muito obrigado. E também o técnico de ATEG, médico veterinário, Otávio Machado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço pela minha presença, ao convite direcionado a mim e também direcionado a um produtor de tanto destaque na nossa região, que é o seu Oscar, que trabalha em conjunto na propriedade com a dona Nizete e que muito nos orgulha os resultados que nós obtivemos ao longo dos 3 anos de ATEG, né? Então, hoje trazemos resultados do início ao fim do projeto para todos. Maravilha. Mais uma vez, obrigado por terem vindo aqui, né? Se deslocado da sua região, lá no município de Caxias do Sul, certo? E antes da gente começar esse bate-papo, que é o nosso intuito, o objetivo aqui do podcast, trazer experiências, insights, histórias que inspiram também aqueles outros produtores que também se interessam em participar dos nossos cursos e da assistência técnica. Então, trazer essa conversa através das histórias que vocês vão contar aqui para a gente, compartilhar. Mas antes da gente começar, eu gostaria que se apresentasse primeiro o Oscar. O senhor, então, reside em Caxias, da propriedade. Conta para a gente um pouquinho como é que é a propriedade, trabalha com o quê? Eu sou Oscar Marchesi, então. Eu sou da região de Caxias do Sul e a zona rural que a gente tem em propriedade é localizada na região de Criúva, né? Entre Mulada e Criúva, ali, que pertencem, são distritos de Caxias. A gente trabalha com vacas de cria, né? Produção de bezerro, no caso. E desde 2020, que a gente teve a primeira visita do Otávio, nosso veterinário lá, que nos orientou. E a partir daquilo, só coisas boas, né? A gente teve um tempo para, como é que eu vou ser mais claro, a gente se aproximar, né? Se conhecer, porque a gente não era estranho, né, Otávio? E através desse programa do Senar aí, a gente teve grandes êxitos, grandes conquistas. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que legal, que bom ouvir isso, nos alegra bastante. Então, o senhor mora em Caxias, tem uma propriedade ali, o senhor estava comentando, em torno de 20, 30 hectares. São 30 hectares. 30 hectares, são 30 hectares. Com pecuária de corte. Isso. E aí vocês se conheceram em 2020. 2020. E foi atendido até 2023. Isso. Legal, legal. Na TEG, Assistência Técnica e Gerencial do Senar, com bovinos de corte. Bovinos de corte. Tá bem. E como é que foi esse primeiro momento, assim, tu estava comentando, ninguém se conhecia, ele chegou lá, e como é que foi esse primeiro impacto a partir das orientações ou recomendações do Otávio? Como é que o senhor recebeu isso para também ajustar ao seu negócio, a sua propriedade? A princípio a gente ficou um pouco curioso, né? Chegou um rapaz novo lá e com áreas de ser entendido, né? E realmente, com o passar do tempo, a gente se convenceu que o doutor Otávio aí é entendido mesmo no assunto, né? E chegou lá, explanou para nós o que o Senar oferecia, né? As orientações que ele teria para nós. E a gente resolveu, sim, dar um voto de confiança, né? Eu já, um homem já com a prata no cabelo, chega um rapaz novo lá, a gente fica um pouco meio receioso, até por não conhecê-lo, né? A gente não tinha uma intimidade antes. Sim. E eu e a minha esposa, a Nizete, a gente disse, não, vamos acreditar sim, porque na fala dele a gente sentia uma segurança, né? E a gente acabou, sim, gradativamente fazendo aquilo que ele nos orientou, né? Nunca ele exigiu que fosse, né, ordenou, e simplesmente ele explanava, pode ser assim, pode ser assado, e a gente viu que tinha fundamento. E acho que fizemos quase tudo, né?
Quase. Então, muito bom, foi sem pressão o que a gente conseguiu mudar, e de acordo com os resultados que se tinha, a gente ficava mais ambicioso, né? Quando dá certo, a gente quer mais. E foi o que aconteceu. E é uma mudança muito grande. Antes da chegada do Otávio, com as instruções do cenário, afinal de contas, e depois. Antes e depois, para nós ali, não falo só em meu nome, também o grupo aproveitou muito essa oferta de informações que o cenário levou a nós lá. E então é só agradecer. Que coisa boa. E da tua parte, Otávio, como é que foi esse primeiro contato, né? Dele falando, a pergunta para ele da resistência, né? Desse não se conhecer, dessa certa desconfiança, né? Como é que é a tua percepção quanto a esse primeiro contato e apresentando o programa TAG? Foi uma experiência nova, né? Então, eu sou da primeira turma do ATEG aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós vínhamos comentando no caminho, eu disse, eu nunca te contei essa, eu vou te falar agora no caminho, que é o meu relato desse primeiro dia, porque eles foram visitados numa quarta-feira, que foi o primeiro dia do ATEG. Então, o dia estava horrível, estava um dia cinza, não se enxergava um palmo na frente. E a minha primeira visita da manhã não tinha sido a melhor experiência, porque eram produtores um pouco mais velhos, que estavam um pouco mais retraídos, e eu não sabia direito da condução da atividade ainda, né? E aí eu dei aquela segurada assim, será que vai ser sempre assim, né? Porque é o medo do novo, né? Em resumo, é o medo do novo, do que a gente experiencia. E aí, quando eu cheguei no galpão lá, que tinha o seu Oscar e a dona Nizete, já estavam com o fogo feito, um frio, era julho, né? E na porta do galpão deles tem uma foto, que é uma foto que eu inclusive pedi permissão deles nesse dia para tirar, e eu uso nas palestras, quando eu dou palestra nas faculdades para as turmas de extensão rural ou algo nesse sentido, de palestras mais íntimas minhas, né? Que a foto é uma garça engolindo um sapo, e o sapo está a metade para dentro e agarrado no pescoço dessa garça, e diz nunca desista. E embaixo tem um dizer que não faz parte dessa foto, é junto, e diz nunca desista de algo que você não consegue ficar um dia sem pensar. E aquilo tudo me trouxe o porquê que eu cheguei ali, o que me levou a estar ali, né? De toda a minha carreira, de como eu saí da clínica para tentar estar antes do incêndio, né, que é essa prevenção que nós trabalhamos ao longo do ATEG. Então, nessas primeiras visitas, já dentro da metodologia, nós temos a primeira visita para aproximação, né, até uma terceira visita, que tem entregas técnicas de diagnóstico e afins, mas essa primeira visita é para aproximação, né? Eu não posso chegar querendo fazer planejamentos e assim por diante. Então, nós temos uma metodologia muito bem descrita de como trabalhar com esses produtores da melhor forma. E aí, cada um se apresenta, conta da sua vida, né? Fala tudo aquilo. Perguntei dessa foto e o seu Oscar me contou coisas da vida dele já nessa primeira visita. Tivemos muito boa relação, tanto ele quanto a dona Nizete. Então, uma experiência dupla, digamos, em um dia com essas duas visitas, né? A primeira experiência foi positiva por um lado também, porque foi um enfrentamento, né? Se realmente era aquilo, não digo um teste, mas um enfrentamento, é isso mesmo. E a visita com eles, desde aquele momento, nós já estabelecemos uma boa relação de troca. Que legal. E, senhor Oscar, como é que foi, como o senhor vê o impacto da TAG depois, né, na tua propriedade? Como que ela ficou depois que o senhor recebeu a assistência técnica? Olha, a gente evoluiu muito. A gente tinha uma propriedade muito primitiva, o que se fazia lá, né? Era o que se sabia. Na verdade, a gente fazia com muito gosto aquilo que se sabia. E com bem mais gosto se faz agora, depois que a gente se aprendeu que pode melhorar, né? E então a gente foi se adequando às orientações do Otávio, e gradativamente a gente viu que sim, valia a pena a gente fazer, né? Dentro das possibilidades da propriedade, dentro da realidade que a gente tinha, e foi dando certo, né? E hoje a gente acredita que está bem adiantado, bem evoluído dentro da propriedade. Claro que essa avaliação tem que ser com o pessoal técnico, que é por ele aí, né? Mas a gente, o resultado econômico também diferenciou. Então é sinal que deu certo, né?
Com certeza. Esse é o objetivo final de todo o nosso trabalho, né? Muito bonito mostrar gado gordo e assim por diante, mas o caminho para se chegar lá é justamente tudo que a gente tenta trabalhar para que o produtor entenda o passo a passo para sobrar dinheiro às vezes, né? E isso exige muito deles para ter esse ímpeto de mudar certas atitudes e manejos e costumes e tradições, que isso já vem de gerações, né? E o que é trabalhado na TEG, Otávio? Explica um pouco para a nossa audiência como é que funciona, como é que são as visitas. Recebe uma visita por mês, durante quanto tempo? O que é trabalhado na metodologia para mudar e a gente ouvir isso de forma muito contente, os resultados positivos que o Oscar traz aqui para a gente? Comenta um pouco para nós, por gentileza. Eu acho muito interessante que a gente, apesar de ter uma metodologia a seguir, nós, enquanto técnicos, temos a liberdade de cada um conduzir a visita como entende, até porque o Senar não está presente de outro formato individualmente nas propriedades, né? Estão presentes nas feiras, conhecem os produtores, mas o técnico de campo é quem está lá efetivamente. Então essa visita ela é mensal, tem uma duração de 4 horas, então um turno da manhã ou um turno da tarde, né? Com uma extensão de 2 a 3 anos, a depender do formato e do andamento do grupo, né? Com grupos de até 30 produtores. E esses grupos precisam ser formados por produtores que tenham o perfil, né? Produtores que estejam engajados, que queiram crescer, não apenas produtores, porque existe certa dificuldade pela formação dos grupos, e isso envolve sindicatos rurais, envolve os próprios produtores com indicação, envolve o conhecimento do técnico na região, mas produtores nas regiões nós temos muitos, mas eles precisam desse ímpeto do crescer. A gente busca produtores que querem, ou que quase querem, e não aqueles que estão assim, travados no que já sabem, para mim tá bom assim, já sei, porque essa pessoa de fato vai ser muito difícil de convencer, né? Na região nós temos quantas propriedades rurais? A nossa região tem cerca de 38 mil cabeças de gado. É um número expressivo, em comparação com outros municípios não tanto, mas na nossa realidade, e principalmente em Caxias do Sul, que é uma cidade basicamente industrial, é um setor produtivo industrial, nós temos orgulho de mostrar essas propriedades. Então, dentro do projeto, a metodologia nos mostra um passo a passo de conhecer produtores, os diagnósticos para as entregas, os planejamentos através de ferramentas de administração, por exemplo, como a matriz SWOT, assim por diante, 5W2H. E, ao longo do projeto, a gente vai entregando anualmente ou semestralmente os resultados através dos indicadores, e aí cabe também ao produtor querer entender esses números da propriedade, né? E entender o que realmente está sobrando dentro da propriedade, que foi algo que foi muito trabalhado com eles nos ajustes de lotação e assim por diante, quando se tinha uma receita maior do que tem hoje, mas uma margem menor do que se tem hoje. Então esse é um exemplo muito bom. Esta propriedade engloba várias outras propriedades que também têm exemplos assim, mas super engajados, super interessados e querendo crescer sempre, tentando com que a gente siga as orientações, que também são feitas, no mínimo 2 orientações por propriedade. Então, e sempre tem, né? Essas orientações, elas sempre estão presentes. Sempre para buscar o crescimento individual também, né? Por que não? Não só da propriedade, e das relações entre produtor e técnico. Maravilha. E para o senhor, qual foi o maior desafio para colocar em prática aquelas recomendações trazidas pelo Otávio? Olha, a gente teve que mudar, né? A gente tem que confiar, na verdade. E a gente não se frustrou em quem a gente confiou, que isso foi o que fez o diferencial, né? E a gente acreditou no que ele explanou para nós, e como eu falei, começaram a surgir os resultados. E esse resultado não foi só o financeiro, que a gente saiu do vermelho, né? O que tem de muito bom, que eu tenho filhos também, e eles passaram a gostar de lá mais, né? Passaram a gostar da propriedade, porque eles vê os animais bonitos, vê que a coisa tá... Inclusive vê que o pai está feliz também com... Importante, né, a família está... Minha esposa, Anisete, que ela é bem pé na terra, uma pessoa que nasceu e se criou nessa atividade.
a gente está satisfeito com o que se está fazendo. Então, é por aí mais ou menos o que aconteceu. E a gente aproveitando as orientações que tivemos, né? E teve alguma recomendação que foi mais difícil de colocar em prática, assim, para o senhor? Ou porque a gente traz aquilo que a gente estava conversando antes, né? Pequenos ajustes, ajustes simples que não precisam de grandes investimentos, digamos, mas que trazem um grande impacto, né? Seja produtivo e, claro, consequentemente lucrativo, rentável, certo, né? Para mim, eu acho que o mais difícil, Otávio, foi piquetear o campo, a propriedade. Fracionar ela em menores áreas, né? Eu achava um pouco estranho aquilo. Eu confesso que, se aquelas vacas que vão ficar apertadas aí, vai dar certo, né? Mas a gente fez. E nessa área que a gente hoje tem 6 piquetes e no inverno vai para 16 piquetes. Porque eu tenho uma área nova de inverno, que daí a gente repõe o azevém e a aveia no campo melhorado, né? E daí eu fraciono com partes menores para aproveitar melhor, né? E a gente foi colhendo o grande resultado do piqueteamento, foi o melhor aproveitamento da pastagem, que os animais aproveitam melhor essa área ali. Elas caminham menos, se desgastam menos e aproveitam melhor. E também quanto o carrapato, esse tipo de foi bem nítido. Né, a gente diminuiu muito né, com o piqueteamento. O revezamento do gado de lugares. Né, tinha muito lá. Os parasitas, tinha muito carrapato. Muito, muito, muito. Hoje a gente fazia ali, num ano, 10 banhos de carrapaticida. Hoje a gente faz 3, 4 no máximo. Então, para ver que né, a gente surgiu efeito, fez economia, tanto de produtos carrapaticida, como também o gado, ele não perde peso, né, a hora que ele não tem carrapato. Então, a gente ganha dos dois lados, gasta menos e ganha mais peso. Sim. Né? Então, aí a gente começou a brilhar os olhos quando viu também, deu certo ali. Né? Então, foi um dos itens, mas foi o piqueteamento do campo, para mim, era uma coisa muito estranha. Do melhoramento também, né? O melhoramento também, né? A gente melhorou, tem uma área de 10 hectares melhorado, que o fundo é trevo, né? Plantio direto. Aí eu costumo dizer que é uma coisa que eu acho interessante, é que essa área de terra que nós temos, o meu sítio, nosso sítio, é grade zero. Nunca um trator lavrou uma terra lá. Um arado nunca cortou aquele chão. A gente tem esse melhoramento com um plantio direto, só o risquinho por cima, né? Que daí larga a semente ali e acaba melhorando o que tem embaixo, né? Então e economicamente é rentável muito, faz a diferença. Que legal. E tu, Otávio, além dessa história que o Oscar trouxe, queria ouvir de ti outros exemplos que ao longo desses 3 anos, né, atendendo, assistindo o Oscar, que trouxe um grande impacto, né, com pequenas mudanças, sem grandes investimentos, mas que trouxe. Ele estava contando essa do piqueteamento do campo, estava me lembrando que nessa parte de melhoramento ele disse, cara, eu vou fazer, mas eu não queria fazer, eu vou fazer porque estou insistindo muito. Aí depois que fez, deu certo e aí seguimos até hoje. Então é móvel, né? Ele é uma área piqueteada e ele forma os piquetes quando quer e como quer, então facilita. Sim. Mas a propriedade deles, para mim, tem um destaque muito grande, porque a gente vê ao longo do projeto com algumas ações e algumas delas nessas discussões de por que eu achava interessante para eles e eles colocavam se achavam ou não e por que achavam ou não. Então, eu sou da versão que conversando a gente vai se entender e não insistindo, eles estando mais certos, eu tendo a técnica estando mais certo. Não é assim, né? Então, quando a gente conversou, a gente teve não sei se o senhor concorda com o que eu vou dizer, né? A gente teve um lapso de tempo ali, de quase um ano, que a gente tentou, assim, ficar nas orientações. Porque o que foi feito ali? Um ajuste de lotação muito grande, e com esse ajuste, a gente conseguiu organizar aquilo que eu já vinha orientando antes, que seria essa divisão do campo, comprar ou fazer um coxo de alto consumo, que seria posicionado estrategicamente uma área do campo, melhorar as águas, porque os piquetes nos exigem as águas disponíveis a todo momento para esse gado, né?
E tudo isso ia culminar justamente na melhor colheita do pasto, maior peso para as vacas, maior produção de leite, maior peso nos terneiros, maior peso nas terneiras para recria, controle do carrapato. Tudo isso ia vir depois, mas a gente passou por um período de convencimento dentro disso. Claro. Todas essas mudanças foram de baixo custo e de alto impacto. Porque a gente fala sobre as tecnologias, né? Implementação de tecnologias. Já tem um tempo que a gente entende que essas tecnologias não exigem um super desembolso, não exigem robô no campo. Claro. Tecnologia, sendo funcional, conseguindo utilizar, que seja o piqueteamento, olha tudo que o seu Oscar relatou, entre outros benefícios que trouxeram para a propriedade. Fora saber aonde o gado está, precisar olhar um terneiro que nasceu, ter um piquete de maternidade, tem tudo isso organizado. A propriedade é pequena, sim, mas ela pode ser replicada em grandes modelos, assim como já grandes propriedades fazem tudo isso, né? E a questão grade zero, alguns criticam porque só acreditam em pastagem e outros colhem esses resultados também tendo melhoramentos, campo nativo e assim por diante. Então, cada um no seu modelo, né? É isso que tu comentou da tecnologia, é bem isso, né? Às vezes a gente imagina que tecnologia é a inteligência artificial ou é o celular com Android, com planilhas, enfim. Mas tecnologia, a gente tem o exemplo do sistema plantio direto, né? É uma tecnologia. Com certeza. E é uma tecnologia de baixo custo, digamos assim, mas que faz a diferença, né? Te dá o resultado enfim, da parte de estruturação do solo, de conservação do solo, né? Aumento de matéria orgânica, são inúmeros os benefícios, né? Exato. Então, são ajustes pequenos que consegue fazer com o uso da tecnologia, não necessariamente ela super moderna e tecnológica, né? Do ponto de vista futurístico, aquelas de filme. Exatamente. Mas que é implementado na prática, na propriedade, que traz esses resultados, né? Muito bom ouvir esse relato de vocês. E falando ainda a parte, claro, a TEG trabalha-se muito a parte técnica, né? Desses resultados de ordem técnica para dar o resultado de ganho de peso, enfim. Mas também trabalha-se muito a parte de gestão, né? E a parte de números, senhor Oscar, o senhor já lidava com isso na propriedade, enxergava ela como um negócio, fazia o controle da parte de gestão, da parte financeira, como é que era? Ou mudou depois que veio a TEG? Mudou muito. A gente antes era aquele tradicional, se fazia o que dava e o que podia e o que desse, o lucro nunca dava, vou ser bem sincero. A gente fazia o que gostava, e se gosta até hoje, mas mais de teimoso, sabe? E as informações que o Otávio levou para nós, a gente conseguiu muito gastando pouco. A gente chegou muito com o pouco. Então tudo que se foi feito lá, a gente não pegou um real emprestado em banco nenhum, né? A gente acabou tirando o que não tinha, vendendo os animais que não serviam para a propriedade, e esse dinheiro a gente gerou e retornou para a propriedade, com cerca elétrica, calcário, coxo, enfim, quando a gente investiu tudo ali novamente, né? E aí sim, daí a gente fez a coisa certa. E daí a gente começou a escrever no papelzinho tudinho lá, né? Desde a ficha dos animais, natalidade, peso, desmame, número de partos, né? E os rendimentos, né? Que esse é a gente que tem um sangue ítalo aí, gosta de um rendimento que nossa, né? Então a gente ficou satisfeito com o que vinha acontecendo. Então a gente fez muito com pouco, né? Tivemos bons resultados. Que legal. E só voltando à relação, logo que ele chegou, onde eu disse para ele, olha, Otávio, eu vou fazendo, mas eu não vou te dar o pacote de bala numa vez só. Eu vou te dar uma bala por dia. Aqui a gente sabe agarrar realmente aquela confiança, lembra disso? Agora ele já me tomou o pacote de bala. Que legal. E essa parte dos números, como é que aborda, como é que é a metodologia de ATEG, o teu trabalho com o Oscar? Sim, o produtor tem o caderno do produtor, que cada cadeia tem o seu, né? Então, pecuária de corte, pecuária leiteira e assim por diante, em cada cadeia.
com os aspectos pertinentes, né? Então o índice vai ser adaptado para cada cadeia, obviamente. No nosso caso, muito pertinentes as receitas e despesas e principalmente as pesagens desses animais periódicas, sempre que possível, mas ali dentro também vai ter controle de mineralização, entradas e saídas das pastagens, toda a parte reprodutiva sobre inseminação ou sobre touro, e assim por diante, nascimentos, entre outros. Enfim, é um caderno bastante robusto no seu conteúdo. Então ali eles vão cadastrando tudo o que acontece ao longo do mês, e durante a visita nós utilizamos o CISA-Tag, que é o sistema offline, é o aplicativo, né, que nós temos no computador, e cadastramos ali tudo isso que, até mesmo controle de ocorrências, para a gente saber que pode ser um aborto, que pode ser roubo, abigeato, que infelizmente ocorre muito mais do que deveria, né? Se o touro do vizinho entrou, se o teu touro pulou a cerca, tudo isso está ali cadastrado. Os manejos realizados. Então, a gente tem esse total controle daquilo que acontece dentro da propriedade. E na gestão, especificamente falando dos números, o Senar nos fornece inúmeros indicadores para que seja avaliado o custo cabeça-dia, custo operacional, custos totais da propriedade e assim por diante. Então, tem o fluxo de caixa, que também é a conta de mais e menos, digamos assim, né? E esses indicadores que vêm por trás para mostrar, por trás desses gráficos, tudo que de fato está rendendo, né? Uhum, ou seja, a gente tenta fugir do que chama conta de padeiro, né? Sim, sim. E depois de trabalhar todos esses aspectos, Oscar, qual foi o maior impacto que tu vê na tua propriedade, assim, depois da tag, que mais te salta aos olhos, de resultado positivo, digamos? Eu acredito na qualidade do gado, viu? Eu tenho minhas vacas lá, meus animais, de boa qualidade. Eu sei que eu preciso melhorar ainda muito, a gente sempre tem que melhorar num todo, não é só nisso, né? Eu preciso ainda melhorar mais a genética, né? A gente já fez inseminação, compramos touros, né? Bons touros, mas é que eu fui me desapegando aos poucos do que eu tinha, e eu também não tinha tanta coisa ruim, né? Alguma coisinha que era de bom eu deixei. Com certeza. Tinha animais de boa genética, assim, sempre reproduzia com facilidade, né? Parição. Então eu ainda tenho um pouco desses animais. Então eu aproveitei o que eu tinha de bom, descartei aquilo que não era tão bom e estamos aí para melhorar. Eu acredito que sempre precisa melhorar mais. Mas o antes do ATEG e o Otávio e o depois do ATEG e o Otávio tem muita diferença, muita mesmo, né? Hoje a gente tem qualidade de vida lá, né? Tem uma propriedade simples, mas que vive com os rendimentos próprios, não é colocado um centavo de fora lá, né? Depois desse tempo aí que a gente conseguiu organizar. Só voltando um pouco que se fez, a gente tem toda a área cercada de cerca elétrica, né? Cerca legal lá de cerca elétrica, para evitar que tanto meus animais saiam como entrem o dos vizinhos, né? Outra coisa, eu tenho monitoramento na propriedade, temos monitoramento do gado, né? Câmeras lá então a hora que eu não posso estar lá, eu acesso pelo telefone, aí eu fico camperiando virtualmente, né? Propriedade pequena, mas é coisas possíveis. Sim, e isso tudo é fonte da renda que se teve de lá, Então, eu acredito que estamos no caminho, né? E a parte financeira, quem sempre cuidou é a minha esposa. As mulheres são muito boas nisso. Né? Elas sabem cuidar bem do dinheiro, da ponta do lápis, com aquela soma ali, que quando fecha a conta. É verdade. Tu, Otávio? Eu acho muito interessante ver essas versões, porque mesmo depois de ter encerrado o projeto, a gente segue conversando, mas a gente conversa em assuntos, e o seu Oscar me manda, que resultado do que fizemos, tal coisa. A gente conversa muito sobre. Mas essa versão assim mais detalhada das coisas é muito difícil parar para conversar nessa correria que todo mundo vive, né? Então, é muito interessante isso tudo. Especificamente sobre essas mudanças da seleção que foi feita, eu tentei fazer com alguns produtores, mas não tiveram essa confiança de fazer, porque a mudança foi muito radical. E daí aqui sim vale esse agradecimento pela confiança e também os parabéns pela coragem que eles tiveram, porque eles lá não usam um brinco, eles sabem as vacas por nome, né? Porque a propriedade é pequena. Então eles sabem vaca por vaca, muito mais que se tivesse brinco, digamos, nesse caso, né? Mas
desapegar desses animais, porque tem vacas herdadas de qual geração? Muito tempo atrás. Mas, no que o seu Oscar fala de antes do ATEG e depois do ATEG, muito interessante, desde a primeira visita, a gente conversando assuntos aleatórios, eles relataram que as vacas nunca falhavam. Uma porque o touro ficava bastante tempo junto, claro, mas também eles tiveram seleções por fertilidade. Então as que foram falhando ao longo dos anos foram caindo fora. E isso é algo bastante louvável, porque as seleções precisam ser feitas por fertilidade e desempenho. Primeiro quem te dá um produto, segundo quem te dá o melhor produto, e assim por diante tu vai retirando do teu lote quem não rende aquilo, quem não paga a própria conta, né? Porque muitas vacas te dão um terneiro por ano, mas não pagam a sua própria conta. Então, é muito interessante isso que foi feito lá. Nós aproveitamos as altas do ciclo e já a esperada queda nos preços no ano subsequente para que conseguisse, então, encher esse caixa, basicamente, né? Então, aumentamos esse caixa e com tudo isso, aí sim, foi comprado o coxo, foi comprada a balança que não tinha. Olha quantos anos de pecuária sem balança e quantos ainda estão sem balança e ainda vão ficar muitos anos sem balança porque pesam no vizinho e tudo certo, né? Cada um com as suas ideias, mas as importâncias devidas para cada atividade. Então, foi aproveitado, foi feito no melhor momento. E com tudo isso, aí sim, hoje o rebanho está lá. E é o que nós falávamos, diminuiu a receita, mas aumentou a margem. Então esse é o grande ponto. Antes a receita era grande, mas o custo era grande. Eram 54 cabeças, nós chegamos a marcar uma vez que eu cheguei a saltar para trás, assim, quando a gente somou, organizei 54 cabeças em 24 hectares. E o campo baixinho naquela época, né? Mas as vacas super adaptadas. Isso que me surpreendia. Porque assim que passava aquele período crítico de inverno, essas vacas tinham uma explosão de ganho enorme. Super adaptadas àquela propriedade e àquela realidade. Com essas mudanças, nós aumentamos as médias de peso de terneiro significativamente. O senhor falava em 130? Começamos com 138 e hoje está em 204 a média dos terneiros. É muita diferença, né? Então é claro que essa margem vai aumentar. E o custo desprendido por terneiro e por cabeça de vaca também é muito diferente, né? Esse é o objetivo final da propriedade, que o produtor entenda que sobrou dinheiro. Só que para isso precisa dessa coragem de mudar. Né? E o medo da mudança é o que trava muitas vezes e gera essa resistência, né? Cria toda essa resistência. Então, é um balanço a ser feito para que a gente entenda que cada produtor tem um perfil e que vai chegar no seu objetivo também. Porque muitas vezes eu vou chegar para o seu Oscar e vou dizer, cara, tu pode ser o rei do gado. Ele vai dizer, mas eu não quero, estou contente assim. Também existe esse limite que nós, enquanto técnicos, precisamos respeitar, porque em final de tudo a propriedade é deles, né? Claro. E isso eu levei sempre com as orientações também. Eu posso orientar, eu posso dar uma insistida, se for muito importante eu vou dizer, seu Oscar, dona Nizete ou qualquer produtor que seja, é importante fazer por esse motivo, se não fizer vai nos levar a isso, levando em conta preço, clima, tudo que a gente não controla. Então, se eles não controlarem o que eles controlam de fato, a gente vai sempre reclamar que não choveu. Esse é o grande ponto. Tudo bem, secas avassaladoras ou chuvas torrenciais como a gente teve, esses extremos, o buraco é mais embaixo, com certeza. Mas em anos normais, a gente não pode se apegar nesses pontos críticos extremos que vão acontecer a cada muitos anos, provavelmente agora pelas mudanças climáticas, a cada vez menos tempo, mas que, enfim, a gente não pega a exceção, né? A gente pega a regra para conseguir trabalhar tudo isso. Trabalhando na exceção, a gente meio acaba chutando e ficando com medo de fazer mesmo, né? Não, perfeito. E fugindo um pouco do assunto exclusivamente da propriedade que tu atendeu, né, do senhor Oscar, vendo o acompanhamento de outras propriedades que faz parte da TEG, né, quais são os principais erros que tu observa assim, ao longo desde que tu começou, foi em 2020, né, Otávio? 2020, até, nós estamos em 2025, 5 anos aí de trajetória. O que tu mais observa, assim, dos erros mais comuns quando, no primeiro momento que chega na propriedade, depois que tu consegue ajustar ao longo desses 3 anos trabalhando? De modo geral, falando agora da minha região, mas em conversa com outros colegas também, outros técnicos, né, se repete essa realidade da superlotação. Isso sim, porque
Ao longo do tempo, a minha forma de ver, né? Muitos foram doutrinados a aumentar o número de cabeças por hectare para produzir mais. E isso levou a uma superlotação de muitos rebanhos, como era a realidade deles e como é a realidade da nossa região como um todo. Muito gado, campo rapado, muito sujo, porque abre espaço para a planta invasora. Quando o campo começa a crescer um pouquinho, queima, e aí sim, esburaca todo o campo, a grosso modo, né? Então abre muita área de solo exposto, expõe muita pedra, muita coisa, que aquilo acaba ficando um campo que de longe tu olha, parece que não tem absolutamente nada. E o gado se virando por um período de queimada de 15 dias se der tudo certo, ou 30 dias se não der certo, se der uma geada, se der uma seca depois disso, né? Esse ano mesmo foi maravilhoso, mas e outros anos em que não foi? Então essas faltas de manejo, e nesse caso sim, a resistência, principalmente as queimadas, primeiro é ilegal, a não ser que tire licença, claro, mas é dúbio isso tudo, né? E em segundo lugar, em aspectos produtivos, a gente está queimando massa. A gente está derrubando a casa para construir de novo no outro ano. E quando a vaca estava um pouco contente que ia sobrar um pouquinho, o cara vai lá e queima, e a vaca fica com o garfo e a faca na mão olhando assim, mas... Então, isso ao longo do projeto, eu bato muito nessa questão, e todos os produtores que pararam de queimar, não necessariamente roçaram, porque alguns se apegam no aspecto de não consigo roçar, piqueteia uma área e roda com esses animais, testa, aumenta o volume de gado, melhora a colheita, aumenta a matéria orgânica no solo, a microvida do solo, tudo isso precisa ser trabalhado, e isso tudo se sabe há muitos anos. Mas a nossa cultura foi cada vez colocando mais gado para produzir mais. E ao invés de a gente olhar para os reais, a gente olhou para as cabeças. E até hoje os produtores mais antigos acabam entrando em discussão querendo trabalhar num formato de venda de cabeças. E a gente não vende cabeças, a gente vende quilos. Está aqui o relato do seu Oscar, que vendia terneiros com 130 e poucos quilos, passou para 204. Se 70 quilos não te mostra que a diferença de rentabilidade mora aqui, é muito difícil a gente continuar trabalhando nessa mesma toada, né? Batendo em cima disso tudo. Então eu acredito que uma queima de campo e piqueteamento, parando com a queima e piqueteando, a gente consegue muita coisa. Organizando as aguadas, organizando a suplementação. O que se fala que a pecuária não tem receita de bolo, entre aspas, porque a gente precisa de oxigênio, primeira coisa, e depois água, pasto, suplementação para quem quiser aumentar os resultados e tiver como fazer isso, né, através de mineralização, ração, dependendo do sistema, enfim. Qualidade de pasto é super necessária, mas enfim, a gente parte de princípios lógicos, vai para a parte sanitária, trabalha com melhoramento genético, que isso também é um dos maiores impactos nas propriedades, tanto é que fizemos agora, no dia 19, o primeiro dia de campo desse segundo grupo. Já havíamos feito uma palestra sobre melhoramento genético e dessa vez fizemos uma prática avaliando os animais de um rebanho super produtivo também, que é do Caio, que participou do Palavra de Quem Cresce, né? Que foi outra baita oportunidade de mostrar o rebanho da nossa região, porque isso tudo gera impacto. Melhorando a genética do rebanho, tu melhora a capacidade produtiva do rebanho. Tudo isso que vem antes vai travar na capacidade produtiva. Então, se nós conseguirmos aumentar isso, cada vez mais a gente vai gerar resultado, porque a genética, a gente tenta fazer com que ela seja cada vez maior, né? Que ela seja exponencial dentro dos seus ganhos. Então, tudo isso tem alto impacto, porque numa propriedade que faz muito pouco, qualquer mudança já gera altos impactos, né? E propriedades que já estão mais adiantadas, aí a gente precisa apertar um pouco mais esse parafuso para conseguir achar as orientações que vão gerar esses impactos. Mas, de modo geral, eu acredito que esse básico, colocando o que o gado precisa em primeiro lugar, e para isso basta a gente colocar a nossa pessoa no lugar do gado. Tu não quer passar frio, tu não quer passar fome, não quer ficar sem água, tu não quer estar com carrapato, ou seja lá a doença que for. É simples, né? Não é tão simples na prática de fazer, mas para isso existe a orientação de como fazer da melhor forma, né? Maravilha. E para o senhor, Oscar, o que o senhor diria para produtores que não conhecem sobre o ATEG, né? Depois dessa tua experiência exitosa e 3 anos sendo atendido,
que tu diria para esses produtores que pensam ou não conhecem sobre o programa? Olha, eu recomendo que procure o ATEG, o Senar, os técnicos, e dê esse voto de confiança a eles. Eu fiz isso, não me arrependo, eu tenho a minha propriedade lá, quem quiser visitar, está lá, é prova viva, né? A gente está lá, é uma propriedade simples, pequena, mas com os resultados satisfatórios. Então, e dê um voto de confiança quando alguém do Senar bater na sua porteira lá. Manda, o gaúcho, nossa região é muito hospitaleira, passe para adiante, toma um chimarrão junto com o técnico, e daí vai descobrindo o que ele tem de bom para te oferecer. Essa é a minha recomendação. Abram as porteiras para o Senar, para os cursos, para a orientação técnica que eles têm, que vai ser muito satisfatório. Maravilha, maravilha. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Agora a gente vai se encaminhar para a mensagem final do Otávio, depois do Oscar, para a gente encerrar. Fica com a palavra então, Otávio. Primeiro, te agradeço mais uma vez por vocês virem aqui, né, em conjunto, né, saírem das suas casas, né, disponibilizarem seus tempos aqui para a gente fazer esse bate-papo. Eu acredito que a gente tem que encontrar a missão. Cada um tem a sua missão, né? Então, eu entendo que a minha missão seja passar para frente esse conhecimento, assim como eu entendo que todos deveriam passar o pouco que sabem para adiante, né? E o Senar nos proporciona isso. Então, eu busco entregar tudo. Quando eu bati na trave, eu chamei a ajuda dos universitários, porque a gente vira santo de casa nas propriedades, né? Um pouco depois de um tempo. Então, para os técnicos que fazem parte do programa, eu acho muito importante que tragam os colegas que o Senar disponibiliza, ou que sejam colegas de fora, ou deem palestras. A gente fez muitos dias de campo, muitas palestras, foi feito muita coisa. Tudo na intenção de passar para frente, tudo na intenção de ensinar. Tudo que a gente estuda é importante, todos os livros, artigos, podcasts, lives que a gente assiste, é na intenção de absorver e passar mastigado para eles. A nossa orientação chega mastigada para o produtor para ele entender o que é, né? Eu li uma citação bastante interessante, que ela é de 23, mas não de 2023 e nem de 1923, é de 23 depois de Cristo, de um autor que se chama Marco Terêncio Varrão. Esse cara vivia na região de Roma e por ali na Grécia, essa volta, e relatou que naquela época os que eram mais espertos, mais inteligentes nas propriedades rurais iam para a cidade, adquiriam conhecimento com comercialização de produtos e assim por diante, e voltavam para as suas propriedades e tentavam ensinar para os seus parentes que estavam no campo os modelos de comercialização que poderiam ser utilizados no campo. E lá encontravam muita resistência para conseguir instituir os modelos de comercialização. Então, a minha mensagem, de fato, é: a resistência praticamente acaba com as possibilidades de melhoria, porque a gente trava em muito lugar. Então, para quem é técnico, busque alternativas para quebrar essa resistência. Para quem é produtor, tente ser o menos resistente possível, tente dar esse voto de confiança que o seu Oscar falou. A gente só vai ajudar, né? A nossa intenção unicamente é ajudar. O que a gente ganha é através do Senar. O produtor fazendo ou não fazendo a orientação, a gente recebe o salário. Então não é esse o primeiro ponto. A gente se esforça no campo para ver a pecuária que todos nós amamos e trabalhamos para isso funcionar. Então, a mensagem é que cada um dê o seu melhor. Eu tenho tentado dar o meu melhor sempre que eu posso, e se todo mundo conseguir quebrar a barreira do ego e assim por diante, eu acredito que anda muito mais fácil tudo isso, e a resistência deixa de ser um problema nas propriedades, assim como a sucessão pode melhorar muito, essa continuidade pode melhorar muito dentro de todo o nosso sistema. Tá bem, maravilha. Oscar, mensagem final. Bom, primeiro lugar, eu quero agradecer Henrique, agradecer ao Senar, agradecer ao Otávio, de eu ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Conhecer essa estrutura que o Senar tem aqui, encantadora, que eu nem imaginava que seria com essa dimensão, né? E agradecer também por ter levado esse conhecimento a nós lá. Fez muita diferença na nossa vida. Está fazendo.
né? Pelas informações que foi pelo técnico do Otávio, quero te agradecer de coração, Otávio, por tu também ter confiado em nós. Com né? certeza. Podia ter desistido de nós, não fez isso, confiou em nós, então obrigado pela confiança. A gente espero que a gente tenha correspondido um pouco daquilo que tu esperava de nós, né? E estamos muito felizes com isso tudo. E também deixo um pedido, né? Que o Senar não desista de nós, né? Continue mantendo essa informação para nós lá, porque imagina, a gente lá num fundo de campo estar hoje aqui no Senar. Olha a diferença que isso tudo faz na vida da gente. Então, só gratidão, meu muito obrigado, em nome da minha família, da minha esposa Nisete, e dos outros produtores também que tiveram acesso a tudo isso. Obrigado. Tá bom. Com certeza. Só posso fazer uma adendo? Claro. Nas inúmeras conversas com os produtores, com alguns deles eu conversei, e o Guto é o Luiz Augusto, é um cara que é agrônomo na região, é um entusiasta da pecuária, dos piquetes e tudo mais, também foi feito dia de campo na propriedade dele, e um dia a gente conversando, nós falamos que Caxias tinha que aparecer mais, né? Uhum. E aí, na última conversa, na semana passada, quando eu contei para ele que a gente ia vir fazer o podcast, nós acabamos conversando que nós participamos da primeira live que teve do ATEG, do Palavra de Quem Cresce, e agora do podcast, como os primeiros de ATEG falando. Uhum. Então isso é muito importante para nós, porque nós não somos uma região reconhecida como pecuária. E isso nos bota numa vitrine muito importante e valoriza esses produtores e o grupo como um todo, os dois grupos de ATEG hoje, né? Porque já são dois grupos, então isso também é bastante valoroso. Muitos técnicos não conseguiram formar dois grupos, né? Uhum. Então fica aqui o meu agradecimento também a esses produtores e a vocês que têm dado esse espaço para que a gente mostre o nosso trabalho a campo. Tá bem, maravilha. Poxa, eu fico muito feliz com essa nossa conversa aqui, esse nosso episódio do podcast, as histórias que vocês trouxeram aqui, esse vínculo que vocês criaram ao longo desses 3 anos, né? Para nós, eu, em nome do Senar aqui, fico muito contente, satisfeito de ouvir todos esses relatos e certamente vai agregar ou trazer algo positivo para aqueles produtores, para quem está assistindo, quem pensa em fazer assistência técnica ou fazer um curso do Senar, enfim. Esse é o nosso papel, essa é a missão do Senar, né? A gente não se preocupe que a gente não vai lhe abandonar, né? A gente... Obrigado. Na época das enchentes, a gente falou isso uma vez que a gente deu as mãos, a gente não larga mais. Tiveram inúmeros casos similares a esse, né? Então, a gente fica contente de ouvir esse tipo de relato, né? Para nós é missão cumprida, né? Como se fizesse o check de missão cumprida. Então, mais uma vez, obrigado pela conversa e por virem aqui. A gente está terminando mais esse episódio. Então, pessoal, estamos encerrando mais um episódio desse podcast. Agradecemos a audiência que nos acompanha até aqui, né? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e se inscrevam no canal do YouTube do Senar. E ficamos por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.